e convencer os indecisos. Nesta campanha, entre os dois maiores blocos políticos, o Estado Social tem sido um dos temas de maior combate. O medo do futuro, as dúvidas sobre a sustentabilidade do sistema estão na mesa, discutidos, grande parte das vezes, a partir de convicções e afirmações erradas. Os mitos do Estado Social português estão analisados e retratados no mais recente livro do sociólogo Pedro Adão e Silva. Cuidar do futuro é o nome do livro de que falamos agora. Olá, Pedro. Olá, muito boa noite. Cuidar do futuro porque o Estado Social é uma possibilidade. Eu diria que é mesmo uma necessidade, quer dizer, as comunidades políticas e as democracias como as conhecemos são inseparáveis do Estado Social. Não há direitos civis e direitos políticos que funcionem numa democracia também sem direitos sociais. E a cidadania é a composição dessas três gerações. Portanto, a ideia de que nós podemos ter uma comunidade de pertença sem estarem garantidos direitos sociais é uma impossibilidade. Aliás, as pensões, por exemplo, sempre foram historicamente um mecanismo importante, uma espécie de cimento para criar uma identidade comum e para que estejamos todos no mesmo barco. A ideia de que pertencemos todos ao mesmo barco e que todos podemos estar sujeitos aos riscos que o Estado Social protege, quer seja a doença, a invalidez, o desemprego e a velhice. Dizer que ele está falido é dizer que falimos como sociedade, como comunidade. É também, e é um dos mitos que nós tratamos. Eu acho que, repara, em Portugal nós temos assistido, e eu acho que isso é uma reivindicação justa, a muitos anseios de que haja uma cultura de compromisso em Portugal. Estamos sempre a sentir apelos para a cultura de compromisso. Ora, não é possível ter uma conversa em comum uns com os outros no espaço público se não nos entendermos em relação a alguns factos e em relação à realidade. E o problema é exatamente esse, é que há muita falsa informação, muitas declarações políticas que são feitas que não correspondem à realidade. E nós precisamos de confiança e tranquilidade e de partilhar a informação. E se nós não partilharmos a informação, não é possível fazer duas coisas que são necessárias. Uma é os partidos, por exemplo, diferenciarem-se programaticamente. É preciso partir de algum tipo de informação partilhada para depois haver diferença. E se não partilharmos a informação, se não formos capazes de conversar uns com os outros, não haverá compromisso possível. E, de certa forma, estes mitos, entre eles esse da falência, são aliados poderosos, quer daqueles que dizem, numa atitude conservadora, não é preciso fazer nada, o Estado Social é viável tal como existe, quer daqueles que desconfiam e acham que, à partida, qualquer responsabilidade pública é perniciosa. E eu devo dizer que acho que esse mito da insustentabilidade, que é talvez o mais presente, a ideia de, bem, quando chegar à idade de me reformar, nós que estamos no ativo, não vai haver dinheiro para a minha pensão. Eu ouvi ontem ou hoje, aliás, o Primeiro-Ministro, numa ação de campanha, a ser interpelado por alguém se há dinheiro para as pensões, e o Primeiro-Ministro, que é Primeiro-Ministro, a responder, bom, para a sua sim, que era alguém mais velho, para a minha não sei. Eu acho que isto é de uma irresponsabilidade, porque a confiança é mesmo um ativo do sistema. E quando nós olhamos para as pensões, para a despesa com pensões, a despesa com pensões, nas projeções para 2060 da Comissão Europeia, a despesa com pensões do sistema contributivo hoje é de 12% do produto. Quando chegarmos a 2060 é de 11%, até baixa. Portanto, a despesa com pensões não está a crescer. Certo, mas em 2060, por estes cálculos da Comissão Europeia, uma pensão será qualquer coisa como 36% do último salário. Sim. O que, aliás, mostra uma coisa. O problema é muito mais de adequação, saber se aquilo que vamos receber corresponde à nossa expectativa do que propriamente de sustentabilidade. Mas nós só ouvimos a falar do problema da sustentabilidade. E a adequação e essas taxas de substituição, que é a expressão técnica para isso, têm também alguns problemas, porque nós podemos trabalhar mais anos para além daquela que é a idade legal de reforma, coisa que já acontece para a generalidade das pessoas. E se assim for, corrigimos essa taxa de substituição e receberemos um pouco mais. Mas eu acho que é fácil, relativamente fácil explicar às pessoas porque é que não há esse risco de uma espécie de fatalidade demográfica. As pessoas acham, bom, o país está a envelhecer, é verdade. Mas, por exemplo, o país está a envelhecer e vai envelhecer, mas em 2060 não seremos 10 milhões, seremos 8 milhões. E como vamos enriquecer pouco, mas ainda assim vamos enriquecer alguma coisa, o PIB per capita, a riqueza distribuída por cada um de nós, vai ser maior. Ou seja, é paradoxal, mas nós vamos ser menos, mais velhos, mas cada um de nós mais ricos. Por outro lado, há outro grande equívoco quando olhamos para a despesa com pensões. Hoje em dia, uma parte importante da despesa com pensões regressa aos cofres do Estado sob a forma de impostos. E, portanto, não podemos olhar apenas para a despesa, porque primeiro, impostos diretos, as pensões são taxadas mais hoje do que eram no passado, como aliás todos os pensionistas sabem. E também como impostos indiretos, os pensionistas consomem. Portanto, há aqui várias coisas
que ajudam a explicar a sustentabilidade e que o cenário não é tão grave. E, claro, as alterações que, entretanto, foram feitas no sistema, as medidas que foram tomadas, que, de alguma forma, acomodam essa pressão demográfica. E, por isso, eu diria que o problema hoje não é um problema de sustentabilidade, é de autofinanciamento. É saber se nós podemos ter um sistema de proteção social, nomeadamente o sistema de pensões, financiado apenas com contribuições do trabalho, apenas com a taxa social única. Ou se, pelo contrário, precisamos diversificar fontes. E vamos ter recursos para diversificar fontes. E, portanto, é um debate que temos de ter. Agora, não podemos dizer o sistema está falido. Portanto, quando um primeiro-ministro, eu sei que estamos em campanha, mas quando um primeiro-ministro deixa publicamente essa dúvida, não é, de pôr em causa o futuro de gerações mais novas, o objetivo é político? O objetivo é político e, aliás, acho que isto talvez tenha sido a área do debate público em Portugal que mais se degradou nestes 4 anos, são os temas sociais. E muitos dos mitos que nós tratamos aqui neste livro resultam de ideias que foram disseminadas nestes últimos anos. É evidente que a confiança é um ativo fundamental. Eu preciso ter confiança que vou receber e com isso descontar, porque senão opto por quê? Por a parte do meu salário que é sujeita a contribuições é menor, aceito receber de outra forma uma parte do meu rendimento e, portanto, isso tem consequências para o meu futuro, mas tem também consequências hoje. E a doutora Manuela Ferreira Leite, que apresentou o livro, dizia, bom, e qual é exatamente a alternativa? Não há aqui uma responsabilidade da solidariedade intergeracional? Quer dizer, os adultos de hoje, os jovens de hoje, o que é que têm a dizer em relação à proteção que é devida aos pensionistas de hoje? Porque se é assim, não há solução. E convém nunca esquecermos que, ao longo da vida, há redistribuição entre as gerações. Os pensionistas de hoje foi também quem pagou impostos que permitiu que eu e tu que frequentássemos o ensino público e educação, ou que se tivessem construído hospitais ou autoestradas. E o problema das pensões, ou do sistema de proteção social, não é um problema circunscrito às pensões e à proteção social. É um problema generalizado das políticas públicas. Eu posso dizer, bom, o sistema de pensões não é sustentável em 2050, mas também posso dizer, e abrir tribunais também não, e ter polícias na rua também não, e ter escolas abertas também não. Não há aqui nenhuma especificidade das pensões. O que há é uma tentativa de criar uma clivagem geracional, quando me parece que o princípio da solidariedade intergeracional é um princípio inegociável das nossas sociedades. E foi um princípio fundador da democracia, portanto, ou seja, quando ele é posto em causa... Até mais que a democracia, sabes? Que é da democracia do próprio Estado-nação. O Estado-nação na Europa constrói-se muito a partir da experiência do Estado assumir responsabilidades na resposta aos riscos. Ao risco da velhice, ao risco da doença, ao risco da invalidez, ao risco do desemprego. A socialização desses riscos é uma arma fundamental para construir o Estado-nação moderno, tal como conhecemos. Isso começou no século XIX. E depois, na democracia, expandiu-se essa responsabilidade pública. Portanto, há aqui um efeito mais vasto e não é apenas uma questão quase instrumental de calculatorial, saber quanto é que descontei, quanto é que eu receberia, se fosse em capitalização ou não. É uma questão política com impactos mais alargados. A nossa democracia portuguesa seria completamente diferente se a transição para a democracia não estivesse associada os direitos políticos e os direitos civis, mas também os direitos sociais. Seria uma outra história. Esta é uma discussão que tem de estar permanentemente a ser feita. Eu lembro-me, por exemplo, em relação à segurança social, o último grande estudo, que eu creio que é de 2007, sim, olhando para 2015, na altura, previa que tivéssemos, nesta altura, com taxas de crescimento, claro, de 4,5%, 5%. Sim. Sabemos bem que estamos a 1,5%. A validade de uma previsão para 2060 feita a partir de hoje... Claro, mas isso é o problema de todas as projeções, no médio e no longo prazo. As projeções que nós usamos aqui no livro são projeções da União Europeia, feitas para todos os Estados-membros, e é evidente que quando foram feitas projeções associadas à reforma do sistema de 2007, ninguém antecipava a crise financeira, claro, que ocorreu. Claro. E é evidente que, para além da dimensão demográfica, a questão económica e do mercado de trabalho é fulcral para a sustentabilidade do sistema. O sistema teve sempre saltos positivos, até 2009, a altura em que houve uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita que fez o quê? Aumentar a despesa com a proteção no desemprego e diminuir as contribuições, porque o emprego baixou, porque a imigração aumentou, porque os salários baixaram. A soma entre 2009 e 2013 da baixa das contribuições e do aumento da despesa são 9 mil milhões de euros. E, portanto, é evidente que o sistema não é sustentável com recessões e períodos de crescimento anémico, claro, muito longos. Mas não é a segurança social como não é tudo o resto. E, portanto, não há aqui uma coisa específica da segurança social. O que é específico da segurança social é essa ideia de solidariedade
intergeracional e de solidariedade entre todos os que pertencem a uma determinada comunidade política, que é o país, a nação. E se nós continuamos a ter um debate sobre este tema, alicerçado na ideia de que há pensões milionárias que consomem todos os recursos, quando elas são residuais, a maior parte dos pensionistas, a maior parte dos pensionistas tem pensões inferiores a 250 euros. Quando achamos que os beneficiários das prestações de mínimos sociais de combate à pobreza não querem trabalhar, quando achamos que se não fosse o terceiro setor não havia respostas sociais e, portanto, transferimos recursos públicos para as cantinas sociais e, ao mesmo tempo, cortamos as pensões de combate à pobreza. Se toda a discussão é baseada nesses mitos, não vai haver compromisso, não vai haver modernização, não vai haver reforma, reforma no sentido do reformismo do sistema, e estaremos todos mais frágeis enquanto país e enquanto comunidade política. Há um outro mito que é abordado neste livro e que retira um pouco a discussão do plano ideológico, que é quando se mostra que a despesa social não é um fator de inibição económica. Repara, todo o livro está pensado não como propostas, aliás, o livro não tem propostas políticas nenhumas. É apenas uma tentativa de fazer uma cartografia, um mapa daquilo que é a realidade do Estado Social, respondendo a mitos que são reproduzidos no debate público. Essa é outra ideia. A ideia que um país pobre tem de ter um Estado Social remediado. Bom, não é verdade. Os países têm níveis de despesa significativos, alguns deles com mais riqueza. Quando olhamos para a despesa pública em percentagem da riqueza, a Suécia gasta muito mais do que os Estados Unidos. Só que quando olhamos para a despesa pública mais a despesa privada nas áreas sociais, por exemplo, em saúde, os Estados Unidos e a Suécia gastam a mesma coisa. Portanto, aqui a questão é: que opção é que queremos ter? Queremos fazer esforço público ou esforço privado? E Portugal gasta menos em despesa social, em percentagem da sua riqueza, do que a Alemanha, do que a Suécia, do que os países nórdicos. Portanto, não há aqui isto não é um fator inibidor de crescimento. A Alemanha nunca teve um problema de crescimento por força da sua despesa social, ou a Suécia. Portanto, é uma outra questão. E Portugal teve um processo de tentativa de recuperar o seu atraso estrutural nesta dimensão muito recente. Só com a transição para a democracia e só com a adesão à União Europeia que recuperamos, de facto, o nosso atraso. Cuidar do futuro, e aqui estão desfeitos os mitos do Estado Social português. Pedro Adão e Silva, muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Fazemos agora uma pausa para intervalo. Voltamos com o Frente a Frente. Até já.